Olá, como você está? Espero que você esteja muito bem desse lado aí. Eu me chamo Will Barros, eu sou professor de artes, sou amante de literatura, gosto de boas histórias, bons livros, boas histórias em quadrinhos também, porque eu leio de tudo, né, cara? Livros, história em quadrinhos, o que vier eu leio, tá? E essa minha relação com leitura já vem há muito tempo. Mas olha só que interessante. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um livro que é muito importante para mim, porque ele chegou numa fase que eu estava tentando me sair da minha zona de conforto. Que zona de conforto era essa, afinal de contas? Naquele momento, lá em 2019, por aí, eu só lia, né, material de história, sociologia, filosofia, e naquele momento eu decidi ler outras coisas. E um dos primeiros livros que eu li, além do Júlio Verne, que também tem vídeo aqui neste canal, tá? Vai lá depois e assiste. Eu achei um livro muito importante, né? Que é esse livrinho aqui, ó. Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro é sensacional por várias razões. Primeiro que talvez se você ler só uma vez, você não consiga entender a profundidade desse texto, dessa narrativa, tá? Talvez se você ler duas, três vezes, você consiga entender muito mais do livro, da autora, do personagem e principalmente da discussão que esse livro propõe. Outra questão importante é qual é o limite da ciência, né? E também tem a discussão da ética dentro da ciência, a ética para o cientista, né? Então essas discussões estão aqui, claro que muito mais aprofundadas que isso. Por isso que eu acho que é um livro sensacional e, inclusive, é um livro atemporal. Ele é lá do século XIX, mas ele é atemporal pela importância, pelo peso da discussão que ele propõe. Agora, perceba que esse livro, e aí depois eu vou te falar um pouco mais dos aspectos técnicos dele, mas olha só, esse livro aqui, ele é narrado em forma de cartas que foram escritas pelo explorador Robert Walton, né? Que em uma expedição ao Ártico, ele encontra um homem cansado, exaurido, que era o Victor Frankenstein. O Victor conta a sua trágica história, né, para alertar Watson sobre os perigos da busca por conhecimento sem limites. A primeira questão é: qual é o limite pela busca do conhecimento? Existe algum limite? Então, a primeira discussão que esse livro propõe é essa busca. Então, o Victor, ele é um jovem suíço, né, que se interessa desde muito cedo por ciência, e durante seus estudos ele descobre como dar a vida à matéria inanimada, e obcecado por essa ideia, ele cria uma criatura, ele cria um ser humanoide, né, a partir de partes de cadáveres. Olha só, ele está tentando reconstruir a vida. Mas ao concluir a obra dele, ele fica horrorizado, ele fica assustado pela aparência da criatura e ele a abandona. Só que essa criatura, ela fica sozinha, evidentemente, ela se sente rejeitada, né? Ela, com o tempo, ela vai aprender a ler, vai aprender a falar, observando uma família de camponeses. E a partir desse aprendizado, dessa abstração, ela começa a desenvolver consciência da sua condição, da sua feiura, da sua exclusão, e ela vai se sentir cada vez mais desprezada pela humanidade. Então ela confronta o Victor e exige que ele crie uma companheira para ele. Porque ele não queria ficar na miséria, ele não queria viver aquele estado de miséria, de abandono, de sofrimento sozinho. No início, é interessante que o Victor ele até concorda em criar essa parceira para a criatura, mas ele teme, né, que ambos gerem uma raça de monstros. Então ele destrói o segundo ser antes de concluí-lo. E essa decisão que ele toma enfurece muito, né? Deixa a criatura muito enraivecida, muito enfurecida, e a criatura jura vingança e começa a destruir tudo que Victor ama. Então, assim, a criatura mata o Henry Clerval, né, que era o melhor amigo do Victor, e Elizabeth, a sua esposa, na noite de núpcias, tá? Então, ele para se vingar do Victor, ele já mata duas pessoas que o Victor queria muito: o Henry Clerval e a Elizabeth, que era a esposa dele, né? E com esses eventos, é natural que o Victor fique muito, muito, muito devastado, cara, muito triste. Então ele decide perseguir a criatura pelo mundo inteiro. E essa busca termina no Ártico, né? E aí lá no final da história, tem muito mais aqui dentro, mas eu tô te falando assim, resumidamente, tá? Aqui dentro, lá no final, o Victor, fraco à beira da morte, é resgatado por Walton,
Lembra lá do início. Então, após contar a sua história para o Otton, ele vem a falecer. Pouco depois, a criatura aparece no navio para lamentar a sua experiência e o destino de seu criador. Prometendo se suicidar, ela desaparece no gelo. Ou seja, ela morreu, não morreu, não se sabe. O fato é que ela desaparece no gelo, e esse é mais ou menos o resumo da história. Claro que eu não vou te contar mais para não tirar a tua experiência, tá? Tem muito mais coisa aqui dentro. Aqui eu fiz um resumo muito, muito rápido. Agora, uma coisa interessante, rapaziada, são os temas desse livro. Tem outros? Claro que tem, mas eu vou compartilhar contigo alguns temas. O primeiro, por exemplo, é essa ambição desmedida. Porque o Victor Frankenstein, ele ultrapassa os limites éticos da ciência quando ele busca brincar de Deus, né? Sem considerar as consequências. Então aqui, ele é extremamente ambicioso. Então ele ultrapassa todos os limites éticos da ciência, de um cientista, né? Então ele brinca com essa questão de ser Deus criando vidas. Tanto o Victor quanto a criatura sofrem pela exclusão e o isolamento. Então você tem o tema da solidão, da rejeição, muito forte nesse livro. Um terceiro tema que eu diria que tem muito forte é a questão da responsabilidade moral. Porque essa obra ela questiona as implicações éticas da criação de vida e a negligência de responsabilidades pelo Criador. O Victor ele quer criar vida, mas ele não tem responsabilidade ética para tal, nem em relação a criar, né, assumir o papel de Deus, então, e também não tem em relação às responsabilidades futuras, né? Outro tema muito interessante é a questão da natureza versus ciência, porque o livro ele reflete sobre o impacto do progresso científico em detrimento de uma harmonia natural. Então você percebe quantos assuntos da hora tem nesse livro aqui, cara. Só para você saber. Em termos de temas, você pode encontrar outros aí. Mas, por exemplo, você tem a questão da ambição desmedida, da solidão e da rejeição, da responsabilidade moral, da natureza versus ciência. Então, o legado desse livro para a literatura ele é um marco da literatura, ele é considerado uma das principais obras da ficção científica e ele continua a ser uma reflexão relevante sobre os limites da ciência, da ética e as complexidades da natureza humana. Olha que livro pesadíssimo. Agora, eu quero falar com você de maneira muito rápida sobre os principais personagens dessa obra, até porque quando você for fazer a leitura, você vai entender muito melhor, você vai fazer outras leituras que eu não fiz aqui, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre os personagens rapidinho. O primeiro é o Victor Frankenstein. Ele é um jovem cientista suíço, ele é ambicioso, ele é brilhante, ele é muito determinado, ele é obcecado pela busca pelo conhecimento e pela superação de limitações humanas. Ele é arrogante, obviamente, né? Ele é negligente, ele é instável emocionalmente, ele sofre de arrependimento e culpa. Ele representa o Prometeu moderno que desafia as leis da natureza, tá? Então ele é um personagem bem interessante, é um personagem bem complexo, bem cíclico, né? O segundo personagem é a própria criatura, o monstro. Ele é um ser humanoide criado a partir de parte de cadáveres. Inicialmente ele é inocente, desejoso de aceitação, mas ele é rejeitado pela sociedade e pelo criador, que é o pior ainda. Ele é um monstro, ele é um humanoide, né? Inteligente, ele aprende a ler, a falar, a refletir sobre a sua existência, né? E ele faz isso observando uma família de camponeses, como eu te falei. Ele torna-se vingativo devido à situação de exclusão, de desespero, né? E ele busca retribuir essa dor, causando dor em quem? No Victor, tá? A próxima personagem é a Elizabeth Lavenza, né? Ela é jovem, ela é bela, ela é gentil, ela é adotada pela família do Frankenstein, do Victor no caso. Ela cresce ao lado de Victor, a quem ela ama profundamente, depois ela torna-se sua noiva. Na obra ela simboliza a pureza, a bondade, mas também a vulnerabilidade, né? Então a gente tem que pegar esse pedaço. O Henry Clerval, ele é o melhor amigo do Victor. Ele é um cara sonhador, leal, ele é apaixonado por literatura, por artes. Na obra ele representa o equilíbrio entre a emoção, razão, em contraste com a obsessão científica que o Victor tinha. A morte do Henry Clerval é o ponto crucial para o colapso emocional de Victor. O próximo personagem é o William Frankenstein.
Ele é o irmão mais novo do Vitor. Ele é um menino inocente, doce, ele é símbolo de pureza na infância. E a morte dele marca o início da vingança da criatura contra o Vitor. A próxima personagem é a Justine, né? Ela é a jovem empregada da família do Victor Frankenstein. Ela é gentil, ela é dedicada e ela é falsamente acusada do assassinato do William. E por esse assassinato, né, ela é condenada injustamente à morte. Então, no livro, ela representa a injustiça e o sofrimento causados pelas ações do Victor. O Afonso Frankenstein é o pai de Victor. Ele é sábio, amoroso, é responsável e ele simboliza dentro do livro, dentro da narrativa, os valores tradicionais do amor, da família burguesa, né? Não se esqueçam de que a gente está no século XIX, tá? Um outro personagem, o último que a gente vai ver hoje, é o Robert Walton. Bom, ele é o explorador e capitão do navio daquela expedição ao Ártico, né? Ele é curioso, ele é ambicioso, mas ele aprende com a tragédia do Victor e decide abandonar sua própria busca imprudente. Ele é o narrador da história e documenta os relatos de Victor. Então perceba, gente, olha que livro sensacional, cheio de personagens emblemáticos, que se completam. O tema desse livro é sensacional, então você precisa ler. Mas eu vou te falar um pouco do projeto gráfico dele, ó. Cara, a capa é lindíssima, ó. Aqui tá um pouco de reflexo, que eu tô nesse estúdio meio estranho hoje, tá? Ignora isso. A capa é lindíssima, tem uma ilustração linda. Qualquer livro da Dark Side Books é sensacional, meu. Eles têm um cuidado com essa questão do projeto gráfico, da arte, que sempre me impressionou muito. Olha só, capa, contra capa, ó, lindíssima. Aqui dentro até tem umas ilustrações, tá vendo? Né? É um livro que não tem muitas ilustrações, tá? Não tem... Praticamente não tem ilustrações. Ó, só entre um capítulo e outro, ó. Olha essa aqui, ó. Linda, né? Entre um capítulo e outro até tem, ó. Mas é um livro que não tem tanto assim. Ele tem, rapaziada, 200 e... 190... 200 assim, eu tô com a visão meio ruim, peraí. Deixa eu ver aqui. Nossa, minha visão tá ruim, rapaziada. Ele tem 199 páginas, né, de a história em si, aí tem outras histórias, ó. Que é aqui no finalzinho do livro, mais algumas ilustrações aqui, ó. Mas ele é um livro que não tem tanta ilustração. Aqui tem uma que eu gosto bastante, que é essa aqui do sistema digestório, né, de um corpo aberto aqui, ó, mostrando o intestino, os intestinos, né. Então, ó, é um livro muito bonito. Darkseid também, dificilmente a Darkseid decepciona, tá? É um livro sempre muito bonito, sempre com muito cuidado. Então, é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário sobre o que você achou desse livro, se você já leu, se você pretende ler, que eu vou querer muito ler o teu comentário, tá? E se você não for inscrito, se inscreve aí embaixo e você me ajuda nesse projeto. No mais é isso, um forte abraço. Obrigado, pessoal. Tchau.